Olá, muito bom dia. Em trânsito, por isso vocês não têm a minha imagem, mas aqui presente para fazer com vocês o nosso Jornal da Manhã, no Todo Poder Emana do Povo. Eu sou Gustavo Reis. Quem está no YouTube está nos assistindo pelo canal do Todo Poder Emana do Povo. Quem está no Twitter nos assiste no Aliados, no perfil do Rafael Satier e no meu próprio perfil. Sejam todos muito bem-vindos diante de um escândalo ainda maior do que a gente imaginava. Ontem foram revelados os documentos que o Twitter tinha em sua posse sobre tudo o que aconteceu no Brasil, as determinações, os inquéritos, enfim, tudo aquilo que foi censurado pelas redes sociais, pelo próprio Twitter, por decisão do TSE, decisão do ministro Alexandre de Moraes. Os documentos são, como eu disse no início da minha participação aqui, os documentos mostram muito mais do que a gente imagina. Nós tivemos perfis, como o perfil do Ed Raposo, falando que só agora ele tinha acesso aos motivos pelo qual ele tinha sido censurado, e assim foram com várias e várias pessoas. O Twitter, para quem usa o Twitter, está vendo aí, está podendo, não vou dizer se deliciar, né, mas está podendo se deparar com uma série de análises, uma série de pontos levantados. O documento contém 536 páginas, mostrando tudo aquilo que aconteceu durante as eleições no Brasil, durante o momento da decisão do povo brasileiro entre optar por um projeto de um Brasil novo ou voltar àquilo que era antes. Ontem nós tivemos no Senado Federal a visita do ministro Alexandre de Moraes, reunião do ministro Alexandre de Moraes com Gilmar Mendes. Nós tivemos também a participação do Marcel Van Hatten diante do comandante do Exército, o Marcel Van Hatten tratorando, falando verdades para um comandante frouxo, um comandante que ficou ali com cara de sabão, para não falar outra coisa que também termina com ão, diante da realidade exposta, dos argumentos colocados pelo deputado Marcel Van Hatten. Eu trago aqui para a tela Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Bom dia, Gustavo. Bom dia, André. Não sei se está pronto aí ainda, já para entrar. Está entrando. E bom dia à nossa querida audiência do canal Todo Poder Emana do Povo. Eu vou fazer uma passagem rápida sobre outras notícias, porque existem outras notícias que, diante disso tudo, elas passam desapercebidas e não podem jamais passar desapercebidas. O governo Lula precisa aumentar a receita em 50 bilhões para cumprir a meta fiscal em 2025. 50 bilhões, Canutos, pouco dinheiro, 50 bilhões, só isso, para cumprir a meta estabelecida por eles mesmos em 2025. A renovação de benefícios, né, o proposto pelo Ministério da Fazenda, envolve recompor a arrecadação por meio do fechamento das brechas na legislação tributária, seguindo linha que foi realizada em 2023. A renovação desses benefícios teria um impacto adicional de 32 bilhões nas contas públicas brasileiras. Os caras falam de bilhões como se fossem dinheiro de pinga, né, Canuto? Aumentar a receita. Essa notícia, vamos dizer o seguinte, ela está olhando só por um aspecto, né? Ele pode reduzir despesa, se não conseguir esses 50 bilhões. Não, é a proposta do governo, né? O governo, para poder fechar suas contas, ele não quer mexer em nada do que ele fez. Ele precisa ainda aumentar as receitas. Aumenta. Olha, muito claramente a gente trata isso, na minha opinião, deixa eu até te cortar aqui, desculpa, Canuto. A gente trata isso como má gestão, como governo que só pensa em gastar. Não, eu acho que é um plano acelerado para a implementação do comunismo e fazer a população dependente do governo. Simples assim. Vai, Canuto. Não porque assim, ele colocou a meta fiscal, obviamente que é um sonho, vamos arrecadar tanto. Não vai arrecadar aquilo. Não vai cumprir. Aí ele vai tentar o quê? Extorquir a população, mais carga tributária em cima da população. Ele podia ter colocado uma meta de gasto mais baixa, não uma meta de gasto mais baixa para não ter esse problema. Assim, a última coisa que eles pensam é em superávit, né? É só gastar, né? E eu lembro do Lula reclamando, né, que o ministro Paulo Guedes, esse ministro só fala em vender. Vai vender estatal, como é que nós vamos arrumar dinheiro? Né? Como é que ele vai arrumar dinheiro? Como é que vai fazer seus mensalões, seus petrolões, se não tiver estatal? Né? E é para isso que eles estão querendo. Puseram esse tipo de meta fiscal, que é um absurdo, é enganação, é empulhação. Eles vão tentar aumentar em tributo, mas não é tão fácil assim. Né? Já se fala em vários lugares da internet que parte da equipe econômica, gente lá de dentro do PT, está pensando em algo como foi o confisco do Collor, algo daquele jeito assim, ir para cima da propriedade privada das pessoas, sabe? E aí não é isso que a MST faz aí de invadir terra como estão invadindo agora, não, é invadir a poupança mesmo.
Chegar lá e tomar, porque isso aqui é necessário para o desenvolvimento do país, para combater a pobreza, não sei o quê. É para eles se enriquecer. É para alimentar as bocas, os mensalões, petrolões e os zões que virão aí nesse governo. Aí, Gustavo. Pois é isso. Eu vejo cada vez mais uma tentativa de se aproveitar de tudo, de fazer festa com dinheiro, de gastar perdidamente, de colocar ali suas pautas. Eu vejo isso tudo, mas vejo também, de verdade, não é chapéu de alumínio, não é maluquice, uma tentativa de levar a população à pobreza da forma mais rápida possível, trazer o caos econômico da forma mais rápida possível, para fazer com que a população dependa muito do Estado. E com aqueles votos de cabresto na época da eleição, olha, vão tirar o seu Bolsa Família, vão tirar seu Bolsa isso, vão tirar seu Bolsa aquilo, a população fica sempre refém, uma parte da população fica sempre refém dessa turma, dessa gente, e aí acaba votando nessa gente. Porque é bom a gente lembrar, até para a gente entrar já basicamente no assunto que nós vamos tratar agora, é bom a gente lembrar que eles não precisam da maioria, eles precisam da confusão. Eles precisam de que hajam pessoas defendendo o governo, pessoas se posicionando a favor do governo, porque o resto, a mágica eles fazem. É literalmente isso que a gente está vivendo hoje no Brasil. É literalmente isso que a gente vem vivendo hoje em outros países da América Latina. Vejam só, vamos olhar para trás, quantas e quantas eleições da América Latina. Aí na França, por exemplo, do Macron, elas são definidas com percentuais pequenininhos de diferença de votos. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde existe muita gente. Ontem eu debatia isso no meio da madrugada num grupo de amigos e a gente falava sobre isso. Quando a gente tem 20% de uma população de 210 milhões, a gente está falando de gente que não acaba mais, 45 milhões de pessoas. É gente que não acaba mais. Ainda assim, são 20% da população. Né? Tá certa a conta? Tá certo. Né? Tá certa a conta, é isso mesmo. 40 milhões de pessoas, 20% da população, 25% da população. É isso. Então passa a impressão de que tem muita gente que está dividida igual, e não está dividida igual. Porque os fatos que saltam aos nossos olhos mostram que não há divisão igual. A divisão é aquela que a gente sempre fala, uma maioria gigantesca de um lado, uma minoria, uma parte, né, que é uma minoria do outro lado, mas eles fazem a grande confusão. Deixa eu trazer o professor André, que já está aqui. Bom dia, André, seja muito bem-vindo. Olá, meu amigo Gustavo, meu amigo Canuto. Entrei aqui na correria aqui, tinha um negocinho para fazer agora aqui, mas desejando um bom dia para meus amigos de bancada e um bom dia especial para nossa querida e qualificada audiência. Desculpe o atraso, vamos lá. Vamos lá, André, a gente estava falando sobre os 50 bilhões que os caras precisam bater a meta aí. E a gente, como o Canuto comentou, e eu estava comentando, má gestão, não querem cortar gasto, é só gastar. E na minha visão, diante de tudo que a gente está vendo no mundo, diante dos fatos que estão sendo revelados, diante dos planos macabros dessa gente, me parece que é uma tentativa de implementação também da agenda esquerdista de forma acelerada. Empobrecimento da população, fazer a população dependente do Estado, fazer uma população acreditando no grande inimigo, no grande Satã, que os Estados Unidos é isso, é aquilo outro, para eles formarem a confusão e as eleições serem definidas da forma que ela foi aqui no Brasil, da forma que ela foi na Colômbia, da forma que ela foi no Equador, no Peru, da forma que ela foi na França, sempre com percentuais pequenininhos, mas sempre com vantagem para a esquerda. Eles não precisam da maioria. Isso, para mim, está cada vez mais claro. É você utilizar manipulação de comportamentos humanos. Vamos lembrar para a nossa audiência, é chamada lembrança ad nauseam. Vai te dar náusea. Mas se lembra quando a Dilma falava que gasto público é vida? Ela falava isso. Gasto público é vida. O que é isso? Olha, eu pego o dinheiro público e vou investir para o bem da sociedade. Conversa fiada. Quando você bota pessoas incompetentes, pessoas comunistas, pessoas globalistas, que pegam a verba pública, paga a lei Rouanet. Por exemplo, a lei Rouanet, a verba para a lei Rouanet, ela explodiu. Por quê? Porque eu preciso botar a classe artística me ajudando, preciso botar campanhas publicitárias, preciso injetar dinheiro em blogs extremistas, preciso mentir para a sociedade e manipular o poder. Isso é muito simples. É muito simples fazer. E o pior, quanto mais degradada estiver a sociedade, melhor para mim, mais fácil controlá-la. Por isso que eu sempre insisto nisso. Tudo que dá liberdade para o indivíduo, eles são contra. Por que o agronegócio, para eles, é ogronegócio?
não pode ter poder econômico. Se eles evoluírem economicamente, vai dar problema. Então, eu preciso defender o meio ambiente de maneira incessante. Eu tenho que falar que são agrotóxicos. Ele usa tóxico para isso. Ele te contamina. Não compre produtos provenientes do agronegócio brasileiro. Isso é bom para o globalismo. O agronegócio do Brasil não cresce, os europeus continuam mandando no globo terrestre, protegem as agendas ambientais, porque o mundo vai acabar em breve. Se o Brasil não estiver na Agenda 2030 da proteção ambiental, todos nós iremos morrer queimados com ou camada de ozônio, que já acabou, ou aquecimento global, ou efeito estufa, ou lixo ambiental, o lixo espacial. Eles vão criando essas teorias embasadas na ciência, aquela ciência direcionada para manipular comportamentos humanos. O que eu falo? Olha, o negro sofre no Brasil. Então, vamos adotar políticas públicas para acender o negro e vamos tentar alterar a sociedade da maneira que nos convier. Entendeu? Então, quer dizer, é uma manipulação, é terrível e a parte econômica certamente é instrumento disso. É isso aí, e é isso que a gente está vivendo no GG ontem, GG hoje, né? Olhando para o ontem, nós vemos exatamente, para o ontem recente, nós vemos exatamente no GG hoje, tudo aquilo que nós suspeitávamos, falávamos, se concretizando, infelizmente, se concretizando por conta da revelação de documentos, do sentimento da população, do entendimento da população. As feridas estão ficando expostas. Eu vou trazer aqui o vídeo do deputado Marcel Van Hatten, ontem, dentro da comissão, para que vocês assistam e nós comentaremos esse vídeo. Prestem atenção. Que fosse derramado sangue naquele dia, naquela noite. Você tem cabimento um negócio desse? Olha quem está sujeito hoje. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas. A sujeição das Forças Armadas hoje não é a lei, não é a Constituição. Como disse o ministro, ordem judicial cumpre se decidimos cumprir a ordem. O problema é que a ordem judicial é ilegal, deputado Crisóstomo. É inconstitucional. Então o que o Exército está fazendo, o que o Ministério da Defesa está fazendo, é obedecendo a Alexandre de Moraes. É Alexandre de Moraes que manda nas Forças Armadas brasileiras. Não é a Constituição, não é a legislação, não é a lei que vale, porque vocês sabem, o senhor sabe que é absurdo, o senhor é inteligente, o senhor sabe que é ilegal, o senhor sabe que é inconstitucional, e o senhor sabe que está obedecendo a ordem de Alexandre de Moraes, desrespeitando a Constituição. Pois é, tá aí, deixa eu trazer meus amigos ao palco. Exatamente, o Marcel Van Hatten, a fala dele é de 8 minutos, o debate dele com o ministro da Defesa. Quem tem chance de ver o vídeo maior, não dá para a gente colocar o vídeo todo aqui, vai ver tudo que foi dito, mas o Marcel Van Hatten ontem lavou a alma do povo brasileiro ao falar na cara do comandante das Forças Armadas, que vem sempre com a desculpa de sangue, porque ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. As bravatas são sempre as mesmas, O Marcel Van Hatten atropelou, passou com o carro por cima, trucidou, literalmente é isso. E logo em seguida, sai nos Estados Unidos, é revelado a documentação que mostra que é isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes manda prender, manda soltar, manda tirar do ar, manda deixar no ar. E fez literalmente uma série de perseguições a dezenas de perfis nas redes sociais, a dezenas de pessoas, perfis grandes, perfis pequenos. Por exemplo, o deputado Gustavo Gayer colocou hoje um post, se eu não me engano, é da jornalista Elisa Robson, que está dentro disso daí, que mostra um município onde o Bolsonaro está sendo recebido calorosamente, com fotos e imagens, e o Bolsonaro teve 0 votos nesse município. Canuto, a gravidade de denúncias no exterior, de algo concreto, de algo que mostra documentos brasileiros, determina o tamanho do buraco em que o Brasil está, né? Tem muitos problemas. Vamos por essa aí do Melancia Mor, o grande melancia do Brasil, esse general aí, né? General Thomas. Ele veio com as histórias dele, evitou o derramamento de sangue. Que sangue que ia ser derramado, meu querido? Que sangue? Deixa de ser hipócrita, falso.
Não ia ter derramamento de sangue nenhum, como não teve, porque não teve briga. Teve um bando de vândalo encapuzado, que não foram identificados, porque sumiram com as imagens, com parte das imagens, né? Um bando de vândalo quebrando vidraça. Não tinha briga de um com o outro ali. Pode olhar, os vândalos não estavam batendo nos coitados que foram iludidos, ludibriados e levados ali para a Praça dos Três Poderes. Não estava, não. Tinha general como G. Dias lá ajudando os vândalos. E falar que exército evitou derramamento de sangue? Deixa de ser falso. Com você, exército não ia ter derramamento de sangue, não tinha tentativa de golpe, não tinha ninguém armado, não tinha briga de torcida ali, não tinha nada. Evitar derramamento de sangue? Deixa de ser falso. Acha que engana todo mundo, conta uma mentirinha e todo mundo vai acreditar. Né? Aí no vídeo aí, o deputado Van Hatten falando, porque vocês estão cumprindo a ordem do Alexandre de Moraes, e pelo que dá para entender, ele teria dito assim que o general disse, a ordem judicial se cumpre. Oi? Tem informações, né, não confirmadas, mas circula na internet, que nas vésperas do impeachment da Dilma, a Dilma teria consultado o então comandante do Exército, o general Vilas Boas, né? Ali naquela época tinha general, não tinha melancia no comando do Exército. Ela consultou o general sobre a decretação de estado de sítio ou estado de defesa. Né? Aí o general falou, olha, presidenta, ou presidente, sei lá como é que ele falou, se a senhora fizer isso, eu tenho que prender a senhora. Ele não ia cumprir essa ordem. Aí eu pergunto, é tentativa de golpe? É minuta de golpe? Isso aí não estava escrito. Ela perguntou para o general Vilas Boas. Ou teria perguntado, conforme as notícias que circulam. Né? Então, isso aí, é tentativa de golpe da Dilma? Não, ela foi empichada. Mas ela não sofreu nem um décimo da persecução judicial que sofre o presidente Bolsonaro e assessores deles, que não fizeram nada. Agora, ela consultou o general disse, olha, se a senhora fizer isso, eu tenho que prender a senhora. E em vários momentos da história, generais, militares não cumpriram ordens que fossem manifestamente ilegais. Isso está no Código Penal Militar. Está lá escrito que a ordem, não sei com que palavras, mas que a ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Está na Lei 8.112, que rege os servidores públicos civis, e está no Código Penal Militar. Ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Ele vem com essa que está cumprindo ordem. Está cumprindo porque é conveniente. Porque, como disse o deputado, ele está seguindo o Alexandre de Moraes. E não a Constituição, e não o Brasil. É o projeto de poder comunista. E esse melancia vermelho aí é parte do projeto de poder comunista. Ele está ali para controlar e abafar as Forças Armadas. Lembrando, em 1964, tinha também o general Assis Brasil. Não vai dizer que ele era comunista, mas estava lá, era o chefe, né, tinha algum cargo lá, ele não sei se era o chefe do Exército, ou da Casa Militar, algum cargo ele tinha em 64, ficou lá do lado do João Goulart. O Almirante Aragão, de 64, Almirante Aragão, foi lá na revolta da Armada e aderiu à revolta de marinheiros esquerdistas aí. Foi lá e aderiu à revolta. Ele foi para controlar a revolta e aderiu. Almirante Aragão, General Assis Brasil, né? Marechal Lott, de 55. Marechal Lott, quando ele faleceu, aí não teve nenhuma honra militar para ele. Eu vi uma história dessa aí. Foi aí, isso aí já foi, né? O general Tomás vai ter um destino desse, né? Eu me estendi, acho que na próxima notícia eu comento a questão do escândalo lá. Vai, Gustavo. Vamos passar. Não, tudo bem. É porque, assim, eu vejo isso tudo muito ligado, né, Canuto? Por isso que eu juntei, vou passar para o André. Uhum. E aí, é para fazer um debate, acho que hoje, muito mais do que falar de notícias, que saiu isso, saiu aquilo, é a gente fazer um debate sobre tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está sendo revelado, porque é muito grotesco. Na verdade, é um esquemão muito maior do que as pessoas imaginam, e aí eu volto sempre naquelas mesmas afirmações das pessoas que achavam o Bolsonaro feio, bobo, cara de melão e frouxo. A gente começa a compreender que o negócio é muito maior. A gente começa a compreender que tudo que o Elon Musk está fazendo pela liberdade no Brasil, pelo discurso, o livre discurso no Brasil, na verdade, isso se aplica a outros e outros países, inclusive o próprio Estados Unidos, porque esse documento ele vem suscitando ali, questionando a participação da administração Biden nisso tudo. Ou seja, para os congressistas norte-americanos, aqui foi uma zona. Mas vem cá, o nosso governo participou dessa zona? O nosso governo promoveu essa zona? O que o nosso governo fez em relação a essa zona que aconteceu naquele país eco de bananas lá da América do Sul? É basicamente isso. Nós temos 536 páginas mostrando que aquilo lá é uma zona, aquilo lá é a casa da mãe Joana, virou ditadura mesmo. É basicamente isso. E aí eles querem saber o que o governo Biden, como o governo Biden participou, como o governo Biden interferiu.
E aí a gente vê que a participação ela é mega ampla, geral e irrestrita, como eles adoravam falar na época da ditadura sobre a anistia, né? A participação é de todos, inclusive, infelizmente, de pessoas dentro das Forças Armadas, que vêm e falam o seguinte: não, nós cumprimos a determinação do que é legal. Mas existe uma Constituição que está acima de todos. André, como professor de Direito, eu queria botar esse ponto, né, André? A Constituição, a lei magna de uma nação, ela está acima de todos, inclusive daqueles que se valem da sua cadeira, independente se eles estejam no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, dentro das Forças Armadas. Ela vale acima de todos. E se algum desses daqui, que eu acabei de citar, estiver rasgando a Constituição, quem faz a defesa da Constituição são as Forças Armadas. Quem falou isso? Quem vem falando isso exaustivamente? Ives Gandra Martins vem falando sobre isso exaustivamente. E a pachorra dessa gente é de chegar, se juntarem todos, fazerem uma reunião, uma decisão. Não. As Forças Armadas não têm poder para agir quando alguém rasgar as Forças Armadas. Quando eu rasgar as Forças Armadas, todo mundo tem que ficar quietinho. É disso que se trata hoje no Brasil. E aí eu volto para a questão do Elon Musk, porque esses caras perceberam que isso ia ser usado, e isso está sendo usado no mundo inteiro. Ontem, a gente colocou notícia, eu coloquei a notícia, não sei se vocês abordaram de forma profunda, o Elon Musk esteve na Índia, fazendo uma visita na Índia, botando a Tesla para produzir lá, vai produzir do início ao fim os seus carros, e já tem lá, a Índia que tem mais de mil partidos, 100 e tantos partidos de forma nacional, a Corte de Justiça lá, o órgão que regulamenta a justiça eleitoral lá, já está bloqueando o partido, já está bloqueando... Então esses caras estão tentando dar um golpe no mundo através do judiciário, através dessas coisas todas. E é isso que a gente está vendo, com o apoio, subserviência de imprensa, Forças Armadas, membros em todos os poderes. É um escândalo global e as pessoas não estão conseguindo entender a dimensão disso. André, com você o comentário, e daqui, infelizmente, eu peço para a nossa audiência continuar compartilhando, mas, infelizmente, eu preciso me despedir, porque hoje, mais um dia curto. Mas fiquem com Deus todos vocês e façam um excelente jornal. Está contigo a bola, André. Vamos lá. Então, primeiro, tá? Uma questão de esperança para a nossa audiência. Tá? Que isso aqui não é só conversa. A gente vai dando diretrizes para o nosso país. Primeiro, a mudança da mídia tradicional. Você começa a ver que a mídia tradicional, lê-se CNN, SBT, Globo News, eles já começam meio que desembarcar. Mas é o seguinte, eu não vou seguir nesse barco louco, porque esse governo é o império da mentira. Tá demais, primeiro. Segundo ponto, as questões externas. Essa externalização da censura, ela é gritante. Para a nossa audiência entender, olha só. O Brasil e o mundo vive através de que princípio? Princípio da legalidade, não é isso? Tem que se respeitar as leis. Não é isso que todo mundo, inclusive generais, falam? Temos que respeitar a lei. Sim, senhor general, pelo amor de Deus. Se uma ordem judicial ela é claramente ilegal, ela não deve ser cumprida. Por que isso? Eu vou explicar por quê. Porque cumprir uma ordem ilegal é ofender a lei. Está entendendo? Eu dou sempre um exemplo para os alunos que fica muito claro. Que é quando um juiz ele descobre que o cara, o indivíduo que vai ser investigado, transou com a mulher dele. O juiz foi corno porque alguém transou com a mulher dele. E o juiz determina uma ordem de prisão do cara que transou com a mulher dele. É uma ordem judicial. Ela deve ser cumprida? Não, não deve ser cumprida. Entendeu? O delegado ele pode se recusar desde que fundamente? Sim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que realmente não existe na Constituição um poder moderador. Ok? Eu não posso dizer que o Exército, a Marinha Aeronáutica, são poderes moderadores. Eu não posso dizer isso, porque a Constituição não está expressa. Mas eu também não posso dizer algo que o ex-ministro Supremo falou, que foi o ministro César Peluso. Ele falou, sabe o que ele falou? Audiência qualificada. Ele falou o seguinte, olha, não existe um Congresso Nacional Supremo. O poder executivo não é supremo. O único poder da nossa República é Supremo Federal. Isso é frase dele, num documentário da Brasil Paralelo. Eu olhei aquilo e falei,
É inacreditável o ministro falar isso. Nós damos a última palavra. Nós somos Supremo. Então, os dois poderes, executivo e legislativo, podem brigar à vontade, podem discutir à vontade. Quem dá a última palavra é o Supremo. Senhor ex-ministro do Supremo, César Peluso, o senhor está errado. Respeitosamente, tecnicamente, o senhor está errado. Que se fosse assim, o Congresso nada poderia fazer sobre drogas, sobre marco temporal, não é isso? Sobre reservas indígenas, sobre vaquejada. Então, o Congresso agora está mostrando a sua força, porque eles sim são representantes do povo na sua totalidade. Há quem diga que o poder legislativo representa todos, o poder executivo, a maioria. E a função do poder legislativo, judiciário, seria defender as minorias. Para uns, eu estou dizendo que isso está certo, estou dizendo que isso está em livros. Ah, discordo disso. Então discorda com o autor do livro. Ele fala sobre isso. Qual é a função do poder judiciário? Defender as minorias. Para alguns falam isso. Entendeu? Agora, o que acontece no poder judiciário? Com essa vontade de defender as minorias, passa a exercer um ativismo judicial. E ele faz o quê? Passa a controlar a sociedade como ele deseja. Como o senhor presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, falou, precisamos conduzir a sociedade no nosso caminho. Então a gente começa a perceber essas coisas. Então eu quero aclarar, eu não quero criticar ninguém, que deve ser criticado, não quero muito menos ofender ninguém, mas o Brasil ele está caminhando por um caminho errado. É um caminho que vai gerar desgraça, vai gerar pobreza e isso é conveniente para eles. Tá? Terminando meu comentário aqui, agora, Canuto, passando a bola. Opa, passando a bola para você aqui, ó. Olha isso aqui. Eu não abri as notícias aqui agora, mas olha só, olha que questão interessante aqui. Comenta essa aí pra gente, ó. Você já falou já, né? Órgão do Parlamento Americano divulga relatório com processo sigiloso no Supremo Tribunal Federal. Olha isso aqui, Canuto. O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou um relatório na sede, nessa quarta-feira, contendo decisões dos processos sigilosos do STF relacionados ao antigo Twitter e outras redes sociais. Intitulado, abre aspas, o ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio do governo Biden por caso do Brasil. Fecha aspas. O documento denuncia uma alegada censura forçada por parte do governo brasileiro contra o X e afirma que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm procurado silenciar críticos na internet. Canuto, hoje a gente vive claramente uma censura estabelecido no Supremo Tribunal Federal e com o silêncio dos Estados Unidos. O que você acha disso e quais os novos rumos diante do abre-boca do Elon Musk, o segundo cara mais rico do mundo? Bom, André, vamos fazer assim. Esse caso da censura no Twitter é um pouco análogo ao caso da Petrobras, né? Aí teve o Petrolão, Lava Jato, descobriram aquele monte de roubalheira na época do PT, bilhões desviados da Petrobras. A ação da Petrobras, que estava perto de R$40, caiu para 5. Lembra quando a ação da Petrobras era R$5, né? Aí com o governo Temer ela subiu lá para uns 15, 20, com o Bolsonaro voltou na casa dos quase 40, né? Agora ainda está ali, deu uma queda, voltou, vai estar voltando, mas está perto dos 40. Aí eles abafaram a Lava Jato aqui no Brasil, já se fala até em devolver o dinheiro apreendido para os corruptos, né? Abafaram tudo, anistiaram um monte de gente, já saiu, boa parte do pessoal já saiu da cadeia, não sei se ainda tem alguém na cadeia. Só que a Petrobras tem ações na Bolsa lá nos Estados Unidos. E aí prejudica os acionistas lá. Portanto, é interesse da justiça americana apurar o Petrolão, porque teve consequência lá, lesou americanos que tinham ações da Petrobras, ADRs, ações lá da Petrobras, né? Lesou lá. E, portanto, isso puxa a competência do caso lá para os Estados Unidos e lá eles vão pegar isso aí, né? O caso do Twitter é a mesma coisa. Enquanto é só no Brasil, ele está pegando o brasileiro aqui, a coisa estava indo com a censura dele, com toda a perseguição política, derrubada de perfil, tornozeleira, apreendendo computador, apreendendo o celular das pessoas, bloqueando conta bancária, tudo isso. Aí bateu lá nos Estados Unidos, entrou na competência da justiça americana e do Congresso americano. Agora, meu amigo, você vai responder lá, o Alexandre de Moraes. Vai responder lá. Vai ser tratado, por exemplo, como um bandido como é o Maduro. Daqui a pouco ele vai ser pessoa não grata, não vai poder pisar nos Estados Unidos.
Porque o crime que ele cometeu, é isso que o Alexandre de Moraes fez, cometeu crimes segundo a lei deles, né, não vou dizer a lei brasileira, né, agora segundo a lei americana. Vai responder lá agora. Né? E agora o pau vai comer lá, o pau vai torar para eles ali. Né? E aí eles vão fazer as apurações lá nos Estados Unidos, segundo a lei deles, pela autoridade deles, e lá não tem Alexandre de Moraes. Pode ter outros problemas, lá tem Biden, lá tem woke mob, a cultura woke, eles também têm infiltração comunista dentro da máquina pública lá, bastante. Mas não tem Alexandre de Moraes lá. Lá o pau vai torar. Né? E aí, depois que eles apurarem, aí apuramos, tá aqui, processa, se julga, quero ver ele prestar depoimento lá para se defender. Né? Aí vai, possivelmente, condenar ou determinar algumas medidas necessárias, e aí a medida precisa ser cumprida no Brasil. Eles vão mandar o que é ordem aqui para que o judiciário brasileiro chancele, essa é a regra, né? Chancele e cumpra isso aí. Eles não vão chancelar. Não vão chancelar. Né? Essa situação, os documentos que foram revelados, as páginas e páginas de documento, mostram uma clara censura no Brasil, influência no processo eleitoral. Portanto, a eleição no Brasil é ilegítima, ela não valeu, está escancarado que a eleição não valeu, ela deve ser anulada e deve ser feita outra eleição. Esse é o certo. É óbvio que, mais uma vez, do jeito que está, eles não vão querer ceder, eles vão querer contar essas mentirinhas aí que o Melancia está contando lá no Congresso, o general Melancia, vou dizer, não, a urna, você pode confiar, a urna ela é confiável e não sei o quê, e não teve apito amigo, não teve nada. E não vão querer fazer outra eleição. Eu já venho dizendo aqui, o Brasil, a gente só se salva com ajuda externa. Com ajuda externa. Tá? O povo até o ano passado gritava na porta dos quartéis, Forças Armadas salvem o Brasil. Agora nós vamos ter que dizer o quê? Donald Trump, Estados Unidos, democracias do exterior, salvem o Brasil. Amigos de fora, salvem o Brasil. Nós estamos pedindo isso. Os brasileiros estão pedindo, salvem. Nós não estamos dando conta aqui. Precisamos de ajuda externa, sim. E quem decide se essa ajuda externa vai entrar ou não é o judiciário. Porque a Alexandre de Moraes não tem legitimidade para decidir nada. Ele não tem moral, ele não pode sair na rua. Não pode sair na rua. O Lula também não pode sair na rua. Esses caras não têm moral para nada. Quem decide é o povo na rua. O povo que foi para o dia 25, lá na Paulista, decide. E o povo que vai para Copacabana. Se o povo gritar, venha os Estados Unidos, entra aqui e resolva. Tem legitimidade, está autorizada a entrada. Quem autoriza ou deixa de autorizar é o povo na rua. Se o povo autorizar e chamar, vem aqui, Estados Unidos, entra aqui, chuta a porta aqui, resolve aqui pra gente. Nós vamos ficar devendo essa aí. Vamos ficar devendo. E vamos apoiar. Assim, a relação medieval de vassalagem, o suzerano e o vassalo. Vai chegar aqui, sim, o Brasil é vassalo, sim, porque nós não damos conta de ter uma democracia, de ter uma situação institucional que se cumpra a Constituição. É um lixo de Constituição e nem isso a gente consegue cumprir. Vamos ser vassalos, sim. Os Estados Unidos vai entrar numa guerra aí com a Rússia, sim, somos vassalos, vamos entrar junto, porque temos que estar devendo favor. Olha que situação que esse pessoal levou o Brasil, a República Brasileira, levou o Brasil à condição que precisamos ser vassalos. Precisamos da ajuda externa para ter uma democracia mínima aqui no Brasil, para acabar com a censura. Né? Para acabar com a censura aqui no Brasil. E aí, assim, o povo vai falar isso na rua, vai falar, vai pedir impeachment de Lula, do presidente, né? Porque até agora, onde eu sei, o presidente Bolsonaro, ele não pediu, como foi no dia 25 de fevereiro, dessa vez ele não pediu para não levar faixas contra quem quer que seja. Ele pediu no dia 25, ninguém levou faixa. Dessa vez, até onde eu sei, a não ser que ele mude de ideia, está liberado. E o povo vai para a rua de Copacabana com faixa. Vai com bandeira de Israel, vai fora PT, fora MST, e vem ajuda externa. Pode vir, pode chegar aqui. Tá? Será bem-vindo, terá apoio popular. Terá apoio popular. E por mais que tenha um melancia desse no comando das Forças Armadas, a base não é assim, não. Se o pessoal tiver certeza de que há uma força aqui para salvar o Brasil, eu tenho certeza que a maior parte das Forças Armadas vai dar uma banana para esse melancia, e vai apoiar a ajuda externa. Não tem problema nenhum. Não tem problema. A Ucrânia não tem ajuda externa. A Ucrânia tem um problema lá com a Rússia, está sendo invadida, pediu ajuda externa. Pediu e está tendo dinheiro ajuda externa. E os outros países, o Ocidente, só não colocou forças armadas diretas na Ucrânia, quer dizer, estão colocando de forma escamoteada, né, na surdina. Mas só não pode colocar abertamente para não gerar uma guerra direta com a Rússia.
Porque se colocam diretamente, aí vira uma guerra do Ocidente, da OTAN com a Rússia. Então, para não fazer isso, eles estão dando armamentos, estão dando dinheiro para a Ucrânia. Israel, a mesma coisa. Né? Israel, quando agora, nessa semana, teve que responder aos ataques do Irã, teve a ajuda de vários países do Ocidente, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Jordânia, da Arábia Saudita, países árabes também. Todo mundo apoiando Israel contra o Irã. Qual o problema de ter ajuda externa? Inclusive, dentro dessa ajuda, ocupando o território israelense, para muitas vezes, a partir dali, ajudar Israel a se defender. Não tem problema nenhum. A petezada vai reclamar, a petezada vai chiar, como fizeram em 64. Tinha a CIA apoiando a ação militar. Só que tinha mais agentes da KGB aqui dentro do Brasil tentando dar um golpe comunista do que agentes da CIA, defendendo a liberdade, apoiando os brasileiros que defendem a liberdade. Se a ajuda externa que fala, não precisou. 64 não precisou de ajuda externa. Se precisasse, teria? Não sei. E se tivesse, teria problema? Não, com certeza não. Não teria problema de ajuda externa. Porque os que mais se valem de ajudas externas são os próprios comunistas. E agora vão reclamar que não pode isso, não pode aquilo. Eles querem poder, não pode tomar o poder deles. Tudo contra eles é golpe. Isso aqui é golpe, não sei o que é golpe. Né? Eles que deram o golpe. Então, vivemos uma ditadura hoje, deram um golpe geral na democracia, na Constituição. Então, assim, o que precisa do Brasil hoje é ajuda externa. Já estamos tendo alguma ajuda internacional, que o Congresso americano está fazendo não deixa de ser, uma ajuda externa. Claro, os deputados brasileiros foram lá no Parlamento americano, depois foram no Parlamento europeu, falaram, expuseram a situação no Brasil. Hoje o mundo inteiro sabe que o Brasil tem censura, que o Brasil vive uma ditadura, e a palavra é essa, é ditadura, e agora a ditadura foi escancarada. Imagina, a ordem lá do Alexandre de Moraes mantém sigilo, não pode ser mostrado. A autoridade demonstrou tudo. Isso é uma ilegalidade que o Alexandre de Moraes cometeu. Isso ensejaria, pela lei, o impeachment do Alexandre de Moraes. Pela lei não. Pela instituição, pelo desenho, pelo arcabouço institucional do Brasil de hoje, ele não será empichado. Não será, porque vão, obviamente, abafar a coisa, vão passar a mão na cabeça dele, vão fazer de tudo. Aí, claro, muita gente discute que o sistema vai rifar o Alexandre de Moraes para a sobrevivência. Talvez rifem o Alexandre de Moraes. Mas eu não sei se, mesmo rifando, o sistema vai sobreviver assim, não. Porque ninguém é trouxa de acreditar que somente empichando nesse momento o Alexandre de Moraes, resolveu o problema. Não resolveu, não. Não resolveu, não. Tem muito mais coisa para ser feita. Empichar o presidente, né? Mas empichar o presidente, nem sei se é a melhor alternativa. O certo é anular a eleição. Anular a eleição e fazer outra. Fazer outra com transparência, com contagem pública de votos, sem apito amigo. Tem até que tirar uma comissão. O TSE não tem legitimidade para presidir, para comandar essa nova eleição que vier a ser feita. Tem que ter uma comissão especial, formada por árbitros. Árbitros é o seguinte, quando você tem um conflito internacional, o árbitro, ele é a pessoa, o sujeito para ser árbitro, ele tem que ser reconhecido pelas partes em disputa como legítimo para arbitrar aquela situação. Ele tem que ter neutralidade, legitimidade e imparcialidade. Os ministros do TSE não têm nenhuma dessas três coisas. Nada, não tem nada disso. Né? Então, assim, você tem que sentar os partidos, os candidatos que forem disputar uma eventual nova eleição e falar, quem que a gente reconhece como neutro, chama pessoas neutras, você e você vão comandar a eleição. A eleição vai ser legítima, com contagem pública de votos, sem o apito amigo que teve na última eleição. Né? E só assim que a gente resgata a legitimidade da democracia brasileira. É só desse jeito. Não adianta tentar fazer remendo, não adianta vir com goré, conversinha mole e tal, que não resolve. Somente com ajuda externa. E aí que nós vamos conseguir declarar a nulidade dessa eleição e fazer outra. O caminho é esse. Voltou, André? Voltei. Peço desculpas aí ao pessoal aqui. Tenho que travar, reiniciei aqui. Vamos até mudando agora, né, para o cenário internacional e vindo para o cenário interno agora. Olha essa notícia aqui. Lula alerta Supremo que não pretende se envolver em disputa com o Congresso. Escute isso aqui. As recentes quedas de braço entre o Congresso Nacional e a Suprema Corte
preocupam o imperador da mentira. Em conversa recente, o presidente do Poder Executivo, né, o presidente da República, alertou a magistrados do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de uma reaproximação com o Congresso. Segundo relatos feitos à CNN, não sei se é verdade, mas os relatos à CNN, Lula destacou que não cabe a ele fazer o papel de mediador, uma vez que, lembrou o petista, os poderes são independentes. O que o presidente tem pregado é que o Judiciário e o Legislativo precisam, por eles próprios, encontrar um caminho de consenso. O petista tem ressaltado nos bastidores que o presidente do Senado Federal, o Rodrigo Pacheco, é um parlamentar de diálogo, que sempre defendeu uma relação harmoniosa. Canuto, qual é a imagem que eu estou fazendo disso? Desde o primeiro dia do governo, tá, os próprios ministros do Supremo falaram: nós trouxemos de volta o imperador da mentira. Não é isso? E a mídia sabe, a nossa audiência sabe o que houve. Não é isso? Lula simplesmente, numa canetada, depois de 8 habeas corpus, no embargo declaratório, anulou todos os processos dele, ele passou a ser elegível, inocente, maravilhoso e perfeito candidato para ser presidente da República. Foi eleito nas nossas eleições, com todos os questionamentos que uma pessoa razoável pode fazer. Foi colocado na cadeira de presidente. Depois do dia 8 de janeiro, esse engodo do 8 de janeiro, todo mundo de mãos dadas, defendendo a democracia verdadeira petista, comunista, entre ele, Congresso e Supremo. A gente está vendo N decisões do Supremo Tribunal Federal no sentido de defender o governo. Então, o Supremo Tribunal Federal adota medidas como, por exemplo, que aumentam a arrecadação tributária, que flexibilizam a indicação de presidentes estatais, não é isso? Criminaliza de maneira exacerbada os opositores políticos, geram, talvez, quem sabe, censura das pessoas que falam nas redes sociais. Então, você percebe ver que o Poder Judiciário está juntinho com o Poder Executivo. E existe esse embate entre o Poder Legislativo. Por quê? Porque o Supremo decide sobre drogas, passam 2 dias, sai a PEC das drogas. Existe um embate institucional entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Estão brigando os dois. E a gente sabe por que essa briga é contida. Porque o Supremo tem o poder na mão. O Supremo tem os processos criminais na mão deles. Por isso que, na calada da noite, em voto não secreto, mas depósito de voto virtual, eles ampliaram o foro prerrogativo de função. Eu quero que a nossa audiência entenda. Porque quando o Supremo fala que ele pode julgar agora deputados, senadores, presidentes, que mesmo sem mandato, mesmo renunciando, mesmo sendo cassado, nós vamos julgar, eles não estão pensando na sociedade. Estão aumentando o poder deles. O Supremo já aumentou. O Supremo alterou a competência do foro 10 vezes. Nesses últimos 2008, nesses últimos 6 anos, ele alterou pelo menos 4 a 5 vezes o foro. Porque eles querem ter mais poder. Para quê? Para poder inibir o Congresso Nacional. Olha, agora se você votar o nosso impeachment, eu julgo a sua ação criminal. Próximo passo, eles poderem julgar também a ação de improbidade. Então, existe essa briga. E o pior, os dois sabem que o Poder Executivo é mentiroso, está gastando pra caramba, e a sociedade não vai apoiar isso aí. O brasileiro tem uma tolerância disso. Querem agora aumentar o salário mínimo. Por quê? Aumenta o salário mínimo. Eu não estou dizendo que não pode aumentar. Eu estou dizendo que isso é populismo barato. Só que ele não vai ficar enganando o otário o tempo todo. Porque o cara que votou, na minha forma de ver, o cara que votou lá nas eleições de 2022, ele foi enganado. Ele foi enganado. Ele não é otário, mas ele foi otário. Ele acreditou na picanha, ele acreditou na varanda do Pum, ele votou num presidente que ele queria, sem sequer saber quem seria o ministro da Economia. E sabe o que é o ministro da Economia? O cara que fez um curso extra rápido de 2, 4 meses. Não sabe nada de economia. E o que está acontecendo agora? Está acontecendo agora que o imperador da mentira, ele tem um articulador no Congresso, que é o chamado Alexandre Padilha. E o Alexandre Padilha está em guerra declarada com o Arthur Lira. Alexandre Padilha e Arthur Lira, não estou falando nada que ninguém não saiba. A guerra é declarada.
Porque um chama o outro de incompetente, e o outro fala que não vai se baixar a esse nível, um fala que o governo é terrível, o outro que fala eu não vou fazer. E ainda tem o ministro da Casa Civil, que é o Rui Costa, que está querendo entrar na jogada também. Então, são dois petistas nesse império da mentira, junto com o Arthur Lira. O Arthur Lira de frente, batendo de frente com esses caras, o Congresso Nacional largando o governo e a população olhando o seguinte, cara, esse governo não vai dar certo. Todas as medidas econômicas eles não querem reduzir um tostão. Audiência, por favor, me ajude. Coloque no chat uma medida, mas só uma medida, para calar minha boca, do governo de reduzir os gastos públicos dele. Uma medida só. Que não seja gastar, arrecadar. Isso tem limite. Quando o limite estourar, a dona Maria e seu José e nós aqui, todos nós, vamos ficar pé da vida. Inclusive, vamos mostrar no dia 21 de abril. Agora, eu te pergunto, Canuto, na sua opinião, como que ele resolve esse problema? Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, brigando, um ajudando o outro e o governo ruindo. Como é que a gente resolve isso? Se é que é para resolver, né? Bom, André, essa questão do judiciário deu um entreveiro já entre eles, entre legislativo e executivo. O Arthur Lira, já comentamos isso essa semana, não vamos ficar repetitivo, né? Nas lives anteriores dessa semana tem tudo ali, reclamando que os petistas não cumpriram o prometido, não entregaram o que prometeram. Idiota foi confiar em petista, pegar cheque de petista e tá indo entregar, né? Aí deu essa confusão, ele tá bravo com o governo, querendo assim, retaliar, fazer alguma coisa, porque estão minando o poder do Arthur Lira. Não fazem isso de graça, fazem de sacanagem mesmo. Os petistas querem enfiar a faca nas costas dele e tomar a cadeira dele. É isso que estão querendo fazer. Então, ficam aí se fingindo de amiguinhos e estão por trás minando o Arthur Lira, né? Veio agora uma disputa de poder, né, entre o Congresso, talvez mais a do Senado e o Judiciário, a questão das drogas, que o Judiciário votou lá a proibição das drogas, a questão tem outras questões aí que o Senado está votando e chamando a pauta para si. A limitação de poderes do STF, passou aquilo ali, né? E ao mesmo tempo que eles tentam manter a aparência normalidade, convidaram o Alexandre de Moraes para ir ontem lá no Senado, no lançamento da proposta do novo Código Civil, né? Isso aí também que o Pacheco, ele dá uma no cravo na ferradura, né? Está contra o STF, mas na pauta de costumes é totalmente petista, né? Totalmente esquerdista. Esse Código Civil, esse projeto de novo Código Civil, ele teria encomendado para a Comissão de Juristas, presidida pelo Luiz Felipe Salomão, que é esse que está perseguindo a Gabriela Hart. Ele foi nomeado para o STJ pelo Lula, tá? Está lá perseguindo a juíza da Lava Jato e toda a equipe da Lava Jato. Esse cara que fez aquele apito amigo. Foi tão absurda a decisão dele que o próprio CNJ, sob a presença do Barroso, foi lá e mudou a decisão dele, por maioria de votos. Mas esse cara estava querendo perseguir a Lava Jato. É esse cara que comandou a comissão do novo Código Civil. É aquele lá que é pró ideologia de gênero, pró invasão de terra, enfia, vamos agora quer regular a internet, botar mais regulação em cima da internet, né? Vamos regular a internet, blá, 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 e no meio coloca toda a pauta esquerdista. Praticamente legaliza a invasão de terra, ajuda MST, ajuda a destruição da família, tudo isso no Código Civil. Tudo isso, não presta, é lixo. Isso aí é para ser vetado. Esse projeto, pelo menos essa parte aí que está colocada na imprensa, é lixo. Aí vai o resto, vai a reboque do resto do Código Civil. Não, tentou fazer esse tipo de gracinha, tem que vetar tudo. A oposição tem que obstruir totalmente esse negócio e derrubar esse projeto de novo Código Civil. O certo mesmo seria voltar o Código 16, tá? Que o Código de 22, o Código Civil de 22 já é bem esquerdizado. Agora estão querendo esquerdizar mais ainda. Tirar a expressão homem e mulher, né? Genitor 1, genitor 2, companheiro, não, tem que querer fazer toda essa babaquice esquerdista na lei, querem colocar na lei. É lixo esse projeto de novo Código Civil, tem que ser totalmente obstruído, o lugar disso é a lata do lixo, né? Aí vai, o seu Pacheco faz isso, ao mesmo tempo que o Senado vota lá essas medidas anti-STF, tem uma rusga e tem essas rusgas entre eles, né? Ele às vezes se controla, às vezes não, claro que a gente torce para a briga, mas não podemos depender só das rusgas entre eles, aí, entre os donos do poder, entre o estamento burocrático, a velha política brigando entre si. Tá? Forças Armadas estão aparelhadas, estão melancizadas,
O comandante é um grande melancia, como já houve comandantes melancias no passado, e é só com a ajuda externa que nós vamos salvar a nossa democracia. É só com a ajuda externa que nós vamos salvar a soberania nacional. Salvar o nosso país. Né? A ajuda externa não é quebra de soberania nacional se ela for pedida pelo povo. Está lá na Constituição que todo o poder emana do povo. Não emana desses caras que estão lá ocupando os cargos de mando e pessoas em cargos públicos, agentes públicos, obedecendo às ordens manifestamente ilegais desse pessoal. Como, por exemplo, o comandante do Exército obedecendo a ordem manifestamente ilegal, porque está dentro do esquema, dentro do projeto de poder. Então, o povo brasileiro, soberanamente, vai pedir, já está pedindo na internet, e acredito que vai pedir na rua em Copacabana no domingo, vai pedir ajuda externa, e será muito bem-vinda a ajuda externa para chutar a bunda geral de presidente, de Xandão e de outros aí, que estão há anos se aboletando do Estado, se locupletando às custas do suor do povo brasileiro que trabalha para pagar imposto. O Brasil podia estar muito na frente do que está hoje, em termos de infraestrutura, em termos de DH, em termos sociais, se esse dinheiro chegasse na ponta, se fosse realmente usado para combater a pobreza, mas não, eles fazem o contrário. O contrário. Quando o presidente Bolsonaro, depois de muitos anos, consegue completar, por exemplo, a transposição de São Francisco, liga a turbina lá e a água está caindo, aí o PT desliga a turbina. Porque a obra não foi dele. A obra foi do adversário, então não pode ter água ali. E claro, para manter as pessoas na pobreza dependendo de caminhão-pipa. Esse pessoal não combate a pobreza. Esse pessoal quer as pessoas pobres para controlar os pobres. Todos os países do mundo onde os socialistas chegaram ao poder, eles produziram diferença social, ampliaram as diferenças sociais. A cúpula dos partidos comunistas, socialistas, se enriqueceu absurdamente em todos os países onde eles chegaram ao poder. E o povo cada vez mais pobre. Quem não é do esquema, quando falo povo aqui, é pobre, é classe média, é rico, não importa. Quem não é do esquema do Partido Socialista ficou mais pobre. O rico ficou mais pobre, a classe média ficou mais pobre, o pobre ficou mais pobre. O pobre de direita, a classe média de direita, o rico de direita. Esses se empobrecem com o regime socialista, porque os socialistas avançam para cima daquilo construído com o trabalho. Aquilo que as pessoas de direita construíram com o seu trabalho, com o seu suor honesto, com o seu mérito. Por isso que eles também não gostam de meritocracia. Né? Vão lá e se apropriam disso. Olha o Maduro, lá na Venezuela, esbanjando, o povo na miséria sem ter o que comer. Ele com um vídeo lá, que ele postou comendo filé mignon. A fortuna do Fidel Castro, a fortuna dos oligarcas russos, os líderes do Partido Comunista Chinês, olha a vida na babesca que eles levam. Em todo lugar do mundo é assim. Até o Hamas lá, do mundo islâmico, olha os líderes do Hamas viveram uma vida na babesca, em outros países árabes, na Turquia, acho que era no Catar, não sei onde também que era ali. É sempre assim esses caras. É revolucionário, é pela causa, é por eles mesmos. Nunca foi pela causa, nunca foi pelos pobres, nunca foi pela justiça. Nada disso. Nunca foi pela paz mundial, nunca foi pelo meio ambiente. É sempre por eles mesmos. É para o enriquecimento deles. É para saciar a sede de poder insaciável deles. Né? É isso, é isso. Não tem mais verniz, não tem mais mentira, não tem mais narrativa. A internet hoje pode expor tudo isso. Até a censura da internet. A gente sempre falou aqui, gente, é água morra abaixo, fogo morra acima. Não tem como segurar a força da internet hoje. A força das tias do Zap compartilhando as notícias que elas entendem as importantes. Não tem como segurar. Alexandre de Moraes tentou segurar, bloqueou, um monte de conta, tá aí tudo revelado. A verdade sempre aparece. A mentira tem perna curta. Como falou, a mentira voa, minha mãe dizia, a mentira voa e a verdade caminha. A mentira voou, é a corrida do coelho contra a tartaruga. O coelho é mentira, a tartaruga é verdade. A verdade vai devagarzinho, mas ela ganha a corrida. Tá ganhando mais uma agora. Está expondo toda a mentirada do Alexandre de Moraes, do resto do STF, do presidente que é comparsa nisso aí. Né? Várias mentiras da esquerda já foram expostas, todo mundo sabe que o PT não é o partido da ética, que eles se diziam ser nos anos 80, 90. A esquerda não representa a ética. A esquerda inteira não é só o PT, não. Não adianta sair, fundar PSOL, é limpinho, não é tão corrupto quanto. Né? Escancarou a mentira da esquerda, que não defende ética na política, que não combate corrupção, coisa nenhuma. Aí vieram com o discurso de minoria, já está escancarado que não defende minoria, coisa nenhuma, defende só eles mesmos, já está mais que escancarado. Vão inventar uma outra mentira aí que também vai cair. O que falta cair é toda o velho estamento, a velha política brasileira. E isso só cai com ajuda externa. Por favor, americanos, por favor, pessoal conservador, pessoal da democracia, que defende a liberdade, ajudem-nos. O povo está pedindo na internet, vai pedir isso na rua, em Copacabana. Soberanamente vai pedir ajuda externa. É isso que tá acontecendo no Brasil de hoje. Vai, André, vamos lá. É isso aí. Tá? E até aqui também falando,
Agradecendo aí ao Edmar Rosane Souza, nosso superchat aí, colocou a bandeira de Israel, e acho que é dos Estados Unidos, ficou pequena, parece a dos Estados Unidos. Eu acho que é. Tá aí dando a ideia realmente dele, né? Isso, a defesa de Israel e a defesa dos Estados Unidos, tá? André? Quer falar? Não, só para apesar dos você colocando no chat, tem o Marcos Nades, pergunta aqui, né? No Exército não tem gente com formação de direito constitucional? Né? Tem piloto de avião como juiz do STM, do Superior Tribunal Militar. Para o Lula, quem pilota avião também é constitucionalista. Né? Olha, é o seguinte, gente, esse é um problema, realmente, não tem muito, acho que não tem muita gente lá com formação constitucional ou jurídica nas Forças Armadas. O pessoal é treinado para a guerra na selva. A guerra no Brasil hoje não é guerra na selva. Não é. Se o Maduro entrar no território brasileiro para invadir a Goiânia, aí vai ter uma guerrinha na selva ali. Mas não é. A guerra interna nossa é guerra jurídica, não é guerra na selva. Tá? O presidente Bolsonaro, ele é treinado para guerra na selva, se acercou de vários militares treinados para guerra na selva. O time jurídico dele não era bom, isso é verdade. Tentaram explicar para o presidente Bolsonaro, né, questão de guerra jurídica, desculpa, ele interrompe, ele não tem paciência de ouvir. Se alguém puder explicar para ele que a guerra não é na selva, é guerra jurídica, guerra argumentativa, tem muitas teses jurídicas, tá? Tem muitas teses jurídicas para ignorar a decisão manifestamente ilegal do STF, do STM, do STF, manifestamente legal, manifestamente inconstitucional. Tem muita coisa a ser feita no campo jurídico para dar respaldo. Agora, o pessoal acha que é só pegar em armas. Não é. Não é. Agora, alguém precisa explicar isso para o presidente Bolsonaro para ele montar um time jurídico preparado para essa guerra. Dá para ganhar. Dá para ganhar porque esses caras são fracos. A verdade está vindo à tona. Dá para ganhar, mas alguém precisa falar para o presidente Bolsonaro, para os outros militares, que a guerra jurídica não é guerra na selva, o que a gente vive hoje no Brasil. Vai, André, vamos. É isso aí, não, é isso aí. E agora, para agradecer o pessoal e dando um recado. O que o Edmar fez também não precisa ser um superchat desse, não é isso? Eu peço para que vocês podem também pautar o nosso debate aqui também, entendeu? Principalmente, eu quero abrir minha mente para saber o seguinte, tá o desafio, manda um superchat dizendo o que está bom nesse governo, manda um superchat podendo pautar a nossa conversa aqui, que eu acho que isso aí sempre é muito interessante, a gente oxigena o nosso debate aqui, além das nossas notícias, e agradecer, né? Não só o superchat, como o pessoal que comparece aí, que fala, né, que participa do nosso superchat, fazendo sempre o triplo C, vou ver se eu lembro, né? Curte, compartilha, comente, para dar relevância para o nosso jornal aqui. Nós estamos aqui sempre, o Gustavo faz um esforço hercúleo, o Canuto também sempre fazendo o esforço dele, eu fazendo o meu aqui, com relação à família, trabalho e tudo, e agradecer o pessoal aí. Então, hoje vamos terminar um pouquinho mais cedo, o Canuto tem um compromisso, eu também tenho, e agradecer aí a nossa audiência, agradecer meu amigo Canuto, ao Gustavo, ao Sati, que também sumido também por questões profissionais. E fica André, aí. Não, mas eu tenho que sair hoje aqui, é para continuar trabalhando. Eu vou entrar numa live agora, fazer uma entrevista às 11 horas com o pastor Silas Malafaia, em outro canal que eu participo, que chama Testosterona. Não é TES, não, é Testosterona. Então, eu peço que quem puder, agora às 11, o Alex não vai silenciar agora, eu vou entrar daqui a 9 minutos lá na live entrevistando. Testosterona, quem são? Você, o Silas Malafaia e quem é? Quem é o terceiro? Não, o Malafaia é o entrevistado. Sou eu mais 2 outros jornalistas, o Ricardo Roveran e o Pablo Carvalho, que fazemos esse programa. É um canal novo, tem um mês de existência, um pouco mais de um mês, então ele está novinho. Eu peço quem puder que siga lá, comente. Eu vou até colocar aqui no comentário, eu não sei se eu vou conseguir, né? Eu não sei como é que coloca isso, mas como é que é o site? Testosterona, é isso? 3. Se você colocar só testosterona sozinho, vai te mostrar um monte de vídeo de médico, falando de saúde. O pessoal teve ideia desse nome, testosterona, só que na hora da busca, se só escreve testosterona, vai aparecer só vídeo de médico falando de saúde. Então, você com 3, eu coloquei aqui no comentário, @testosterona. Eu não sei como é que eu boto isso, desculpa, cara, não sei como é que eu boto aqui. Como é que bota o quê? Aqui no vídeo, né? Poderia botar aí para o pessoal, mas eu não sei fazer isso, não. Ah, não, tá. Eu coloquei no comentário aí, é só você digitar na busca, né? Deixa eu ver se eu consigo colar o link da live direto. Tá aí. Colei também o link da live, já cai direto na live de hoje, na entrevista com o Malafaia. Tem outras entrevistas que nós já fizemos lá, e são várias entrevistas nesse canal. É um canal novo, né? Então, eu peço que quem puder acompanhar a entrevista lá, que entre, curte também lá, curte, compartilha. Lá nós precisamos, o canal é novo. Como é novo, eu acho que ainda não caiu no Shadowban, no algoritmo aí da plataforma, mas vai cair em breve, pelas coisas que são faladas ali. Daqui a pouco a gente cai no Shadowban, então já está esperando. E lá, né?
Então, daqui a pouquinho lá a gente começa a entrevista com o Malafaia, vai falar da manifestação de domingo, certamente também ele vai provavelmente falar do escândalo nos Estados Unidos, é aquele jeito dele, né? Nós vamos falar pouco, porque ele vai falar uma parte do tempo lá, é ele que vai falar, eu estou na bancada fazendo a entrevista com o Silas Malafaia, que é quem convocou a manifestação de domingo em Copacabana, convocou a da Paulista, e é um brasileiro aí, patriota, que esse aí está fazendo muito pelo país, tá? Eu não sou da religião dele, da igreja dele, mas não importa, não é isso. Nesse momento somos todos patriotas, somos ligados, aí estamos todos unidos na defesa do Brasil, e o Silas Malafaia é um grande patriota. Então eu botei aqui o 3, testosterona. Se programa 3, se você escrever programa 3 testosterona ou 3 testosterona Alex Canuto, já cai lá no link laranjinha ali, que é o link a imagem, né, o logo do programa, o logo do canal. E agora em 6 minutos, né, que deve começar lá, se não tiver atraso, em 6 minutos, deixa eu ir, daqui a pouco chega a mensagem aqui, cadê você? É isso aí. Então vamos para lá. Vai, aí. Um abração para o meu amigo Canuto, para nossa audiência qualificadíssima. Um abraço e até amanhã, com certeza. Estaremos juntos amanhã, Canuto. Abraço. Vamos juntos até amanhã. Até mais. Tchau.